Olá! Sabe a Constituição? Aquela lei máxima que organiza o país? A gente tende a pensar nela como algo escrito em pedra, imutável. Mas a sociedade não para de mudar, né? Então hoje a gente vai mergulhar em como a Constituição brasileira, que é lá de 1988, consegue se manter atual e responder aos desafios de hoje em dia. É uma história fascinante. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão. Pensa só em tudo o que aconteceu desde os anos 80. A internet, novas formas de família, debates sociais que nem existiam. Como é que um documento daquela época continua sendo a nossa bússola? A resposta, e o que a gente vai ver aqui, está na incrível capacidade que ela tem de evoluir. E aqui está a sacada principal. A nossa Constituição não foi feita para ficar parada no tempo pegando poeira numa estante. Muito pelo contrário. Ela foi pensada para ser um organismo vivo que respira e se adapta junto com a sociedade que ela rege. Para entender essa mágica, a gente precisa conhecer um conceito-chave do direito, o poder constituinte. Pensa nele como o poder supremo, a força original que tem a capacidade de criar uma Constituição do zero e, o mais importante para a nossa conversa, de modificá-la. É o motor por trás de toda essa transformação. E aqui que a coisa fica interessante de verdade. Esse poder de mudar a Constituição não segue uma trilha só, não. Ele se manifesta de duas maneiras bem diferentes. Uma superoficial, bem visível, e outra que é mais silenciosa, quase invisível. E essa tabela aqui resume tudo direitinho. De um lado, a gente tem a reforma. Nela, o que muda é o próprio texto da Constituição. É um processo formal, feito lá no Congresso Nacional. Do outro lado, a gente tem a mutação. Aqui, o texto fica intacto, não se mexe numa vírgula sequer. O que muda é a interpretação que se dá para ele. E quem faz isso? O Poder Judiciário. São dois caminhos bem diferentes, mas com o mesmo objetivo, manter a Constituição relevante. Vamos começar pelo caminho mais conhecido, o mais óbvio, a reforma. É quando os deputados e senadores se reúnem e decidem que um trecho da Constituição precisa ser literalmente reescrito para se encaixar na realidade atual. E isso, claro, tem um nome técnico meio complicado. Poder Constituinte derivado reformador. Derivado porque ele nasce do poder original que criou a Constituição, e reformador, bom, porque a função dele é exatamente essa, né? Reformar. Só que, e aqui vem um ponto fundamental, não é bagunça. Esse poder de reformar não é absoluto. Os próprios criadores da Constituição de 88 falaram, opa, tem certas coisas aqui que são tão importantes que ninguém pode mudar. São as famosas cláusulas pétreas. Ou seja, são os pilares da nossa casa. A gente não pode derrubar esses pilares. Que são eles? A forma federativa do Estado, o nosso voto direto, secreto, universal e periódico, a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário e, claro, os nossos direitos e garantias individuais. Isso aí é intocável, garante a estabilidade do sistema. Beleza, agora vamos para o segundo caminho, aquele mais sutil e, para muita gente, até mais poderoso, a mutação constitucional. É a mudança que acontece sem votação no Congresso, sem barulho, mas que tem o poder de redesenhar a sociedade. Então, a grande jogada da mutação é essa. As palavras escritas na Constituição continuam lá, iguaizinhas. O que muda é o significado, a aplicação prática daquelas palavras. E é o Supremo Tribunal Federal que, ao analisar os casos, vai moldando essa nova interpretação para que a lei converse com a realidade. Falar assim pode parecer meio abstrato, né? Mudar a interpretação. Mas vamos pegar um exemplo prático. Um dos casos mais emblemáticos de mutação no Brasil, que aí tudo fica bem mais claro. Olha só isso aqui. A Constituição, no seu texto, define a entidade familiar como a união entre o homem e a mulher. Por muito tempo, isso foi lido de forma literal. Mas, em 2011, o STF, ao analisar a questão, não mudou o texto. O que o Supremo fez foi reinterpretar. Ele disse que, com base em outros princípios da própria Constituição, como igualdade e dignidade, não faria sentido excluir as uniões de pessoas do mesmo sexo do conceito de família. E essa é a beleza, a essência da mutação. O texto do artigo 226 da Constituição continua lá, intacto. Só que, na prática, o significado dele foi ampliado. Ele passou a abraçar uma realidade que a sociedade já vivia, mas que a interpretação antiga da lei insistia em não ver. Foi uma transformação gigantesca. Então, no fim das contas, a gente vê que não é uma questão de um caminho ser melhor que o outro. Na verdade, a reforma e a mutação são as duas ferramentas essenciais para manter a saúde da nossa Constituição. Pensa assim, a reforma, com todo o seu processo rigoroso e com as cláusulas pétreas, ela dá a estabilidade, é a âncora do navio.
que impede que a gente saia do rumo com qualquer ventania. Já a mutação, ela é a vela do navio. Ela dá flexibilidade, a agilidade para se adaptar às novas correntes sociais, sem precisar reconstruir o barco inteiro toda hora. É justamente esse equilíbrio perfeito entre a estabilidade da reforma e a flexibilidade da mutação que faz com que um documento de 1988 continue sendo a lei fundamental de um país tão complexo e dinâmico como o Brasil de hoje. É isso que a mantém viva, pulsando junto com o país. E para a gente fechar, fica uma provocação, uma reflexão importante que o próprio material de estudo nos traz. Se essa mudança pela interpretação é tão poderosa, ela tem limites? Até onde os juízes podem ir ao reinterpretar a lei, sem que isso se torne, na prática, reescrever a Constituição? Essa é uma pergunta que continua no centro dos grandes debates jurídicos do Brasil.